servidores sejam todos bem-vindos, né? Espero que essa explanação, né, com relação a esse projeto de lei, seja atendida com bons olhos, com boa intenção aqui, com a presença do advogado doutor Anderson e os demais vereadores. Gostaria de convidar aqui a professora Valdirene, que possa ficar aqui também junto com a gente. E, na verdade, podia ficar todos os servidores logo, mas todos também que estão aqui terá direito a falar, perguntar, tirar suas dúvidas. A gente vai ter um microfone e qualquer servidor que precisar tirar suas dúvidas terá o mesmo direito sem problema nenhum, certo? Então, doutor Anderson, pode tentar a gente ficar a ouvir também, né? Meu boa noite a todos. Bem, o projeto trata de uma matéria bem simples em relação à sua natureza, que é a mudança do regime seletista para o regime estatutário, o regime próprio criado para o servidor público em geral. O servidor público da União, dos estados, de todos os estados da federação e da maioria dos municípios são estatutários, a todos os níveis de poder. Servidores do judiciário, servidores dos poderes legislativos, em geral, são pertencentes ao regime estatutário. Desde a Constituição de 88, que foi implantado esse regime como preferencial aos municípios que já existiam e para todos os municípios novos já são criados com o regime estatutário. O projeto de lei foi distribuído, foi apresentado, eu acredito que todos tenham tido conhecimento do mesmo, e a gente veio aqui hoje estamos aqui à disposição para debater o projeto como um todo, tirar dúvidas, discutir, ouvir, e a participação popular de todos os servidores que tenham interesse em tirar alguma dúvida, requerer algum esclarecimento da nossa parte, opinar, propor qualquer situação, fiquem à vontade, não é isso, presidente? É verdade. Cícero, microfone sem fio aqui? Não, deixa aqui para ele ficar respondendo. Pode levar. Boa tarde. Eu pergunto o seguinte, porque a nossa ansiedade maior é que a gente precisa de esclarecimentos. Porque todas as vezes que havia mudança, eram chamadas categorias de cada lugar, mesmo que a gente não tivesse nenhuma representação formal, nenhum sindicato pronto, mas nos convidavam e nos repassavam cada item, como seria. Bom, a gente soube pela rua. Entramos em contato com esta casa, né, através dos vereadores, e, por isso, a gente começou até a articular. Porque, se nos envolve, então nós merecemos respeito e respaldo para que vocês nos esclareçam. Como será essa mudança? O que nos ocorrerá? A questão de que o provimento vai ficar de 40 horas. E para quem fez concurso de 20? E quem já está quase na aposentadoria, já com seus 30 anos?
Quem já está aposentado, como vai ocorrer? Quem está com 20, com 30, com 15, com 3? Como vai proceder com todo esse pessoal? O que a gente já percebe nos nossos proventos? Porque o da carteira é uma coisa, mas as nossas gratificações, elas vão ficar? Porque tem cláusulas aqui no nosso estatuto que diz que existe gratificações para quem é chefe. Eu não sou chefe, eu sou professora. Eu estou dentro da minha sala de aula toda tarde. Então, eu preciso saber, porque eu também faço do quadro do Estado. Eu sou estatutária. Mas a gente tem um sindicato próprio que nos representa, que chama para as plenárias, para conversar e tudo. O nosso, daqui do município de Elison Veloso, a gente só está aguardando a questão do Ministério do Trabalho, porque todas as nossas causas são trabalhistas. Então, nós precisamos ter um segmento autorizado por entes maiores. Então, essa é a questão. O que nós já temos vai ser assegurado? Como será a nossa previdência daqui para frente? Como será o nosso remanejamento? Isso é que é. São as nossas inquietações. E nós precisamos saber. Porque há casos e casos. E aqui não está bem claro. Me desculpem, mas não está bem claro. Por isso, eu pedi a esta casa hoje, eu dei entrada numa medida para uma audiência pública. Assim também, como é meu nome, eu pedi também no Ministério Público. Porque eu preciso de resposta. Não só eu, mas os meus colegas também. Porque dentro da escola onde eu trabalho, não trabalha só professor. Trabalha diretor, que tem função de professor, porque não fizemos concurso para diretor nem secretário. Tem o pessoal da vigilância, tem os serviços gerais. Então, tem todo um pessoal que precisa de respeito. E precisa ser comunicado. Então, é isso que a gente está querendo respostas. E com as explanações que vocês vão nos dar, vamos fazer outras perguntas mais. Mas as primeiras são essas. Tudo bem, vamos lá. No que diz respeito aos professores, primeiro que o estatuto, como eu disse inicialmente, ele muda apenas o regime. Em relação aos professores, inclusive é uma das cláusulas trazidas no estatuto, é de que as categorias devem se organizar, aliás, os servidores devem se organizar em categorias e terem planos de carreira próprio. Como ocorre já em todos os municípios, Estado, União, que tem o regime estatutário. O plano de cargos e salários não vai ser, plano de cargos e carreira dos professores não vai ser alterado por este estatuto. Permanece a mesma coisa, não muda nada, 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 nada. Não tem nenhuma mudança. Para que o plano de cargos e salários é uma lei complementar e este estatuto não altera ele em nada. Para que seja alterado o plano de cargos e salários, ele tem necessariamente que ser votado aqui na Câmara Municipal. Qualquer direito, vantagem que esteja lá, previsto especificamente dos professores, não será alterado. Em relação à primeira pergunta feita de provimento, esse estatuto, no caso dos professores, tem uma diferença. Os professores, eles têm cargos de 20 horas e de 40 horas. E isso está definido lá no plano de cargos e salários específico, que ele se sobrepõe ao estatuto. É uma lei específica que regulamenta a categoria de professores. Em relação às gratificações de direção, de assessoramento em geral, elas também não são previstas em estatuto. Elas são previstas... Não, é previsto que vai ter uma gratificação para esses cargos, mas o valor da gratificação, a organização, ela está prevista na lei de organização dos servidores municipais. E aí você vai afunilando, mais especificamente ainda, o plano de cargos e salários. Em Elesbom Veloso, nós só temos
ao que eu tenho conhecimento, os dos professores, por enquanto. No futuro, nós vamos ter os dos profissionais da saúde, que é uma categoria diferenciada. Nós vamos ter os dos servidores em geral. Esse é o modelo que ocorre em todos os municípios. Porque, para ter um plano de cargos e salários geral para todos os servidores, você não consegue contemplar as categorias. São especificidades que você não consegue aglutinar no mesmo plano de cargos e salários. A exemplo disso, o que mais destoa dos demais é a situação dos professores. Mas também os profissionais da saúde, se você for ver os dentistas, eles hoje já têm insalubridade, os médicos que de determinadas situações, atendimentos, também têm insalubridade. Os agentes comunitários de saúde, salvo engano, têm insalubridade, eu não sei se aqui tem no município de Elas Bom Veloso, mas em alguns municípios já tem. Então, assim, esses direitos específicos serão tratados em leis específicas sobre o plano de cargos e salários dos servidores. Em relação ao provimento, essa é a regra geral, Valdirene. Mas para os professores tem a exceção, e é somente ao que eu tenho conhecimento hoje para os professores. Mas aí, de repente, vem uma lei federal, por exemplo, e criou um regime especial para os enfermeiros. Aí o que o município faz com as leis próprias que são menores, porque há uma hierarquia, a lei federal, lei estadual, lei municipal. Ele vai ter que se adequar. Então nós vamos ter que mudar a nossa lei municipal. O governo federal mudou a carreira dos enfermeiros para 30 horas. Enquanto não mudar aqui, vão ficar com 40, mas depois vai ser mudado. Ah, mas tem especificidades? Tem. Os enfermeiros do Programa Saúde da Família. O programa exige 40 horas, ou 30 horas, ou 20 horas. E aí o município adequa para aquela realidade. Basicamente, o que vai mudar para o servidor é que o regime seletista, você tem o regime estatutário, o servidor público, ele tem a estabilidade dele advinda do concurso público. E o servidor que é do regime seletista, a CLT foi criada para o empregado em geral, não para o empregado público. Por quê? Ele trouxe lá garantias, ou pelo menos amenidades, que são próprias do vínculo empregatício de quem não tem estabilidade, que é o fundo de garantia. O fundo de garantia no regime estatutário não vai existir. Isso é um fato. E isso está bem claro, e espero que não tenha dúvida, porque não é para ter. O que vai mudar na vida do servidor hoje de Elas Bom Veloso? Fundo de garantia. Mas o que vai mudar para melhor para quem é servidor público e quer carreira, quer trabalhar, quer crescer na carreira? Você vai ter possibilidade de organizar essas carreiras e vai privilegiar aquele que quer a carreira, aquele que quer investir na sua carreira, que quer se especializar, que quer crescer na carreira, porque nós vamos ter uma folga de rendimentos que vai proporcionar isso. Essa é a ideia da implantação desse plano. Foi citado na mensagem, a gente tem o último dado que a gente tem é de 2013, fornecido pela PPM. Nós temos 19, conforme a fonte, 19 municípios em todo o estado do Piauí ainda com regime seletista. Em 2013, só que eu presto assessoria lá no meu escritório, tem 2 municípios que já mudou, Miguel Alves e Bonfim. Um bem ao sul e outro bem ao norte. E assim, é uma coisa que vai acontecer em todos os municípios. Já assim, massificamente aconteceu no Piauí. Mais de 80% dos municípios já estão com o regime estatutário. E o regime seletista, ao nosso entendimento, ele não traz benefício nenhum para o servidor. Pelo contrário, ele limita essa organização das carreiras. E eu, particularmente, não vejo benefício nenhum em ter um vínculo de carteira assinada sendo servidor público. Não vejo benefício nenhum. No caso dos professores especificamente, que muitos podem acumular e podem exercer uma atividade privada, pode ter 2 vínculos, que é o seu caso, tem um vínculo com o Estado, tem um vínculo com o município, e pode ter um emprego privado, na rede privada, sem problema nenhum, desde que haja compatibilidade de horário, você tem prejuízo.
Porque aquilo ali que você acumula de contribuição ao INSS com o tempo cumulado, você não tem vantagem nenhuma, porque o tempo que é cumulado, você não consegue 2 aposentadorias. Então você recolhe desnecessariamente. Espero que ficou alguma coisa que não foi pontuada dessas primeiras perguntas. Eu queria me perdoe, só para ficar claro, foi uma preocupação do Gonçalves, que alguns servidores já tinham vindo aqui, principalmente os professores. Gente, regência de classe é uma gratificação específica dos professores, criada na lei do plano de cargos e salários. O fato de mudar o regime não tira a regência de professor nenhum, e nem tem como tirar. A regência vai ser mantida para os professores. Como pode ser tirada a regência? Vindo a discussão à Câmara do plano de cargos e salários, que foi a lei que criou essa gratificação. E aí eu acredito, posso até afirmar que essa discussão vai ser feita com a classe específica, se fosse o caso de se discutir. Mas não tem nada aqui nesse projeto de lei que se fale em retirar regência de professor. Nada. A questão, quando você disse o seguinte, que quando se muda de seletista para estatutário, a pessoa que quer investir na carreira, ela vai ter possibilidade. Só que aqui não tem. A questão da licença prêmio para tratar para questões de estudo, ela não está bem clara. É uma coisa que não tem. E no Estado tem. Né? A licença prêmio por assiduidade, que é justamente isso, que é o que você acabou de explicar em relação que eu posso correr na questão das licenças. Né? Não, aqui não tem página, artigo 81. 81. Se eu passei despercebida, mas não vi. Das licenças, conceder-se ao servidor licença, inciso 1º, para tratamento de saúde, à gestante, à adotante e à paternidade, por acidente em serviço, por motivo de doença em pessoa da família, para atividade política, para o serviço militar, para tratar de interesses particulares, para desempenho de mandato classista. A licença para tratar de interesses particulares, ela abrange todo e qualquer interesse que o servidor tenha, e aí cabe à administração verificar se tem disponibilidade de conceder essa licença. Não vai poder, nem vai poder ser um direito impositivo. Na verdade, fica sim ao poder discricionário da administração. Imaginemos aqui que 10 professores de uma mesma escola peçam licença. A escola vai parar. Então, ela não pode ficar de maneira impositiva, ela é discricionária, fica a cargo da administração se fazer a análise e conceder de acordo com a razoabilidade do pedido. É o que está no corpo da lei. Quais são as licenças compulsórias e comprovadas? Para tratamento de saúde, licença gestante, por acidente em serviço, por motivo de doença em pessoa da família pelo primeiro período, depois deverá ser comprovada a necessidade e ficar a discricionariedade se vai ser remunerado ou não. Para atividade política, é obrigatória por conta de uma lei federal, 9504, que estabelece obrigatoriamente o prazo de 3 meses. Inclusive, o redator federal também cometeu um erro gravíssimo, que ele permite uma licença de 3 meses e o período de campanha só é de 45 dias agora, porque ele reduziu o período de campanha, mas não reduziu o período da licença. Então, o servidor fica de licença por 90 dias, mas só faz campanha 45 dias. Eu estou citando esse exemplo para mostrar que, às vezes, algumas imperfeições podem existir, mas com o passo, a coisa vai poder ser mudada no futuro. Pode ser alterada. Pois essa é a nossa questão, porque nós já passamos de 2008 até 2017, justamente com artigos que deixam dúvidas.
No nosso plano de cargos e salário, nós temos um artigo 13, que nos dá o direito de avançar progressivamente, se eu fizer alguma especialização, certificação. Mas o 14 me barra, então eu não passo. Então, quando não está claro, o poder público pode muito bem, tanto aqui quanto em qualquer instância, deduzir que o meu pedido não é válido. É justamente essas inquietações. Então, já que nós estamos fazendo um plano no qual o nosso prefeito é transparente, então que seja também transparente numa elaboração, para que a gente não ocorra o que já está acontecendo. De 2008 a 2017, basicamente são 9 anos. Então, nós já estamos barrados. Então, nós já estamos sofrendo. Então, precisamos que seja melhorado. É nisso. Então, um contexto. Porque, para um bom advogado, ele pode até, diferente de outros, pode conquistar a causa de qualquer um servidor por outras vias. Mas a gente sozinho, não. Até porque as nossas coisas nunca são dadas quando a gente faz requerimento. Mesmo que a gente tenha direito automático, a gente faz um requerimento e muitas vezes a gente tem que ir para a justiça. Por isso que há as questões de justiça no trabalho. Então, nós estamos dando um pontapé inicial, uma vontade de crescer, de melhorar o nosso Elésio Veloso, então vamos fazer a coisa direita. Vamos fazer uma coisa que seja esclarecedora. Tem os incisos, todos eles, mas não mencionam. Baixou do lá. Eu vou, na verdade, como é que funciona? Eu vou até pedir a Valdirene um auxílio aqui, ela conhece essa lei melhor do que eu. Esse projeto de lei foi feito pela assessoria contábil do município, foi auxiliado, mas salvo engano, eu até pedi a informação aqui ao contador, ele me disse que é porque lá na lei tem um artigo que diz que o professor 40 horas ganha o dobro, não é isso? Não é questão de ganhar dobro. Sempre fazem essa confusão. As primeiras tabelas são feitas com, simplesmente, nós só temos tabela de 20 horas. Isso. Esse patamar que a gente está, são acrescidos de níveis e tempo de serviço. Não é o salário base. O ano passado, nós estivemos nessa casa novamente para pedir esclarecimento de como é feita essa tabela. Então, o que foi dado pelo nosso contador da prefeitura, Josenaldo, ele pega o piso salarial, divide por 2 e vai para a questão da classe A. Isso. Divide e vai tirando os percentuais. Como eu sou especialista, então eu estou na classe E. E certo. Vai colocando. Então, esse valor que está bem aí é o que vai para a minha carteira. Certo. A mudança de nível, se você prestar atenção, nós de 97 já éramos para estar no 7. E em agosto desse ano, de 1º até o final do mês, de agosto, éramos para estarmos no 8. Promessa de boca. Deixa eu te dizer.
Mas, na verdade, a minha dúvida, que eu não conheço assim, a lei completamente, mas o José Naldo me passou aqui, que, na verdade, o professor 40 horas ganha 50% a mais, ou seja, o dobro do valor que ganha o 20 horas. Só para esclarecer as tabelas. Houve um erro... o piso salarial. Não. O piso salarial de Elesbom Veloso. Não, eu lhe digo porque eu tenho... Eu estou lendo aqui, eu estou lhe afirmando. Eu tenho, assim, contra-cheques já de colegas. Aqui é o que está na lei. Né? O piso salarial, nós temos aqui em Elesbom Veloso, de A a G. A, professor só com o ensino médio magistério, 3º ano. B, professor com o 4º ano adicional. C, professor com ensino médio com licenciatura curta. D, professor graduado. O piso nacional, aqui em Elesbom Veloso, o piso nacional é 2.298. Em Elesbom Veloso, o professor que passar no concurso amanhã, ele vai iniciar ganhando R$ 3.206,03, que é a categoria D. No caso aqui, D, nível 1, R$ 1.603,03. O piso em Elesbom Veloso é pago muito acima do piso nacional. Muito acima do piso nacional. O piso nacional é 2.298, se eu não me engano. Acho que 2.298 centavos. E aqui o professor inicial está recebendo, pela nova tabela, que vai estar aqui para ser apreciada e votada hoje, vai para R$ 3.206,06. O 40 horas. O professor 40 horas. O piso de 2.298 não é para 20 horas, é para 40 horas. Aos professores 40 horas, que é 50% a mais, só que tem um problema no plano. Não está incluso os 40 horas, o plano só é específico para 20. O problema está aí. Esse 50% que você disse que recebe a mais, os 40 horas não recebe. Ele só recebe a atualização do governo federal, que é esse 7 pontos agora, 11, 12. Né? O ajuste anual, ele não recebe porque não está incluso no plano. Quando foi feito o concurso, não fizeram o plano antes. E aí o 40 horas está fora do plano, entendeu? Só é atualizado. O problema está aí. As outras 20 horas é só atualizada? Só atualizada vamos supor, não é agora a mudança do federal, não é só 7,48. Por isso pronto, 40 horas só recebe esse aumento aí em cima do que ele já ganha. Não é como, não vai para 3 mil e pouco, como você falou, não. Vai para 2 mil, nós estamos ganhando 2.400 porque a gente tem mudança de classe e nível. Vai para 2 mil e pouco só. Não, mas esse valor aqui é para o inicial. É o inicial. É o nível 1. Mas eu sou inicial, já tenho 2 anos, só estou ganhando esse pouco. Está entendendo? Não está. Só se colocar agora, mas não estava. Bom, né? De qualquer maneira, essa discussão aí, eu acredito que ela vai ser resolvida. Por quê? No regime estatutário, você vai sair da vinculação de assinatura de carteira. Você vai para uma carreira. Isso o regime estatutário lhe assegura, né? É da natureza do regime. Então, se está nessa situação, já é um benefício que o regime estatutário vai trazer. Porque você não vincula mais a carteira de trabalho, que permite. Não é uma ilegalidade. Mas, nesse caso, quando você vai para o regime estatutário, esquece carteira. Você vai ter que ganhar o que está aqui, ó. Porque você não tem mais a vinculação na carteira de trabalho. Aí você me diz, mas eu vou reclamar na justiça. Pode reclamar. Se você se sentir prejudicado, qualquer pessoa pode reclamar na justiça, de qualquer direito que se sinta negado. Mas, a vinculação à carteira de trabalho, o salário inicial que está lá, registrado na carteira de trabalho. Acredito que, nesse caso aqui, a gente vai ter um ganho para a categoria dos professores, porque os outros não são atingidos, né? E uma sugestão que eu dou para vocês, me coloco à disposição para participar, é da rediscussão desse plano. Se o plano não está agradando a classe, vamos propor o prefeito e eu topo para ajudar, para discutir, trazer, contratar um consultor que possa ajudar a categoria a discutir. Porque não tem muito sentido, não. Como é que você vai dar um aumento no 20 horas e não vai dar no 40? Isso aí está errado. Se for desse jeito, está errado. Por isso que há necessidade desse, já que está se mudando isso aqui, mudança de seletista para estatutário, que no próprio estatuto ele seja claro. Porque a prefeitura hoje ela tem professores de 20, professores de 40.
mas precisa ser feito tabelas para cada classe. Valdirene, deixa eu te explicar. Aqui na lei, eu não me lembro o artigo agora, porque são 200 e pouco, diz claramente que as categorias serão organizadas em plano de cargos e salários. Eu estou vendo aqui que aparentemente, eu não conheço profundamente, aparentemente o plano de cargos e salários daqui merece ser rediscutido. Merece ser rediscutido. E nós estamos no local apropriado, é a Câmara. São os vereadores que vão discutir, que vão votar, e aí vocês, como servidores, professores que têm interesse, já se organizam e cobrem aqui dos vereadores para rediscutir a matéria. Fazer uma proposta, tragam as propostas que vocês, onde Deus colocou um prejuízo que ele aparentemente acha que tem porque não é feito, tragam isso organizado e traz a matéria propositiva de ordem popular que a Câmara vai ter que discutir. E aí os resultados virão. Mas assim, no estatuto eu não tenho como atender as necessidades específicas de cada categoria, porque ele tem que ser geral. E aí você especifica de acordo com a categoria. Eu não posso aqui, pensando nos professores, trazer essa previsão de 20 horas para o vigia. Eu não posso colocar aqui que o ingresso será de 20 horas. Mas se tem, vai ser extinto. Se tem, vai ser extinto. Se tem, vai ser extinto. E nós estamos falando de quem vai entrar. Só para deixar mais claro para quem tem direitos adquiridos, gente. A lei, ela não retroage em prejuízo. Ela não retroage em prejuízo. O que está colocando aqui é que o provimento, a partir de agora, e a partir dessa lei, será para 40 horas. Exceto para os servidores que tiverem um plano de cargos e salários e carreira que traz a especificidade, porque aqui a lei já coloca. Será aplicado, exceto aqueles que tenham um plano próprio, que tenham um plano de carreira próprio. Doutor Anderson, boa noite a todos os vereadores, doutor Anderson e os novos colegas. Eu tenho uma dúvida quanto à questão da remuneração, que tem aí não me lembro qual artigo que fala da remuneração, já que o magistério tem seu plano de carga e salário, né? Se não parece que tem 2 parágrafos aí, se não cabia a data base, né, para o aumento da remuneração de cada funcionário. Haja visto porque nós, do magistério, já temos nosso plano de carga e salário. Porque estou falando no aspecto geral, de todos os funcionários, né? Porque tem 2 parágrafos. Se aí não cabia a data base para o aumento de salário, da remuneração de cada funcionário. Por que não foi colocado uma data base no estatuto? Porque o que se pretende, e está expresso no estatuto, é a organização de todos os servidores por categoria. Como já tem os professores que recebem o piso e tem uma vinculação, tem também os agentes comunitários de saúde que já possuem piso nacional, e a ideia é organizar as outras carreiras, como já dito, nós vamos ter aqui pelo menos 3 planos de carreiras específicos. Um geral, um específico dos servidores da saúde e outro específico dos profissionais do magistério. Então, cada piso desse vai trazer sua database como vinculação. Hoje, Vaguinho, a base salarial de Elésbio Veloso é professores, agentes comunitários de saúde, que tem piso, que é uma categoria relativamente pequena se comparado com os professores, e salário mínimo. A base salarial é salário mínimo. Os outros servidores, na sua grande massa, os serviços gerais, vigia, zelador, merendeira, auxiliares administrativos, ganham salário mínimo. Então, quando o governo federal anualmente aumenta o salário mínimo, já é implantado diretamente. Anteriormente era até necessário lei, agora o próprio governo federal já aumenta por decreto, que vale e é autoaplicável, ou seja, não está na discricionariedade do prefeito pagar menos do mínimo, ele tem que pagar o salário mínimo. Como já tem essa situação do salário mínimo, não se teve essa necessidade. E a previsão de organização de todas as carreiras em planos específicos. Sim, e com relação também à questão previdenciária, como é que vai ficar? E a minha garantia da minha carteira hoje, o nível que está lá, né? Se na minha portaria, quando for enquadrado, vai permanecer com o tempo de serviço, com tudo mais. Tudo, e aqui está expresso.
Não tem nenhuma modificação em relação à carreira dos que estão hoje. Está expresso no plano de cargo e salário. O que vai mudar? Simplesmente você vai ter um ato do prefeito, uma portaria, e é especificamente uma portaria, conforme a nossa lei orgânica, que vai converter o seu regime, com base na lei municipal que vai receber aí o número, de seletista para estatutário. Aí vai ter uma situação contábil, que vai ser dado baixa na carteira, em razão de que a mudança do regime ela é considerada como a quebra do vínculo seletista. Você não perde a condição, a estabilidade, não perde nada. Continua na mesma coisa. A contagem de tempo de serviço também. Igual. De preferência... Nível e categoria. Tudo. Não muda nada. O que você tem hoje na carteira, naquela portaria você tem que necessariamente ficar na mesma situação. E a questão também, tipo judiciário, né? A questão do subsídio, vai incorporar todas as gratificações e ter aquele teto, não é isso? Não. Aqui não, o servidor não vai ganhar subsídio, vai ganhar salário. Não, estou dizendo, é diferente. Quer dizer, mas não vai incorporar as gratificações? Não muda nada. O teu contra-cheque fica igual. Não muda nada. Não tem nada aqui que vai mudar. Os professores com plano de cargo e salário vão continuar sobre a égide do plano de cargo e salário. Os demais servidores vão continuar do mesmo jeito. Profissionais da área de saúde, que recebem produtividade, vão continuar recebendo a produtividade deles. Não vai mudar nada. Não muda nada. Até porque nós não temos aqui uma lei que regulamente essas situações, que esteja sendo extinta. A questão da Previdência continua o INSS? Previdência continua no INSS. Regime geral, nem trata aqui de regime de previdência. O Estatuto em nenhum momento trata de regime de previdência. Trata das condições de aposentadoria, das exigências. Porque, no caso de aposentadoria, nós temos que ter uma garantia, não é isso? Não. A Previdência. A Previdência é o regime geral, o INSS. Não vai mudar nada. Mas só deixando claro, viu, gente? Aqui nenhum local está criando fundo de próprio. Até porque para criar um fundo de previdência, e tem vários critérios, a matéria tem que ser discutida em audiência pública. Não tem nada aqui fala de fundo de previdência. Eu, particularmente, não recomendo para o município do Porto de Elas João Veloso fundo próprio. A sustentação é muito pequena. Doutor, o ideal é que fique mesmo na Previdência Geral, no regime geral. Doutor Anderson, no caso do nosso plano de cargo de salário, no caso da database, a gente pode requerer para constar no plano de cargo de salário, não é isso? Sim. A database, tanto do recebimento, que pela Constituição Federal é no até o 5º dia útil do mês subsequente, você pode ter uma database no plano para as progressões verticais e horizontais. É porque, na verdade, Valdirene, não existe progressão automática. Ela tem que constar na lei um procedimento administrativo, mínimo que seja. Nem que seja a emissão de uma portaria para dizer que você saiu da categoria professor D ou é, no seu caso? É nível 7 para o nível 11, para o nível 8. E, na verdade, você nem pode ir para o nível 11, você tem que ir galgando níveis a níveis. Porque a mudança de nível aqui dos professores a gente é feita de 3 em 3 anos. Certo. Então a nossa a cada 3 anos tem o direito de fazer. Tem o direito de fazer. E como a gente alguns de nós do período de 97 estamos já com 2 níveis atrasados, então a gente precisa saber o que vai ocorrer. As colocações do professor Wagner é justamente por isso, porque são as nossas inquietações. Pois é. A gente precisa ter, como você disse, a gente vai ter estabilidade. Vamos passar para um regime estatutário, mas que esse nos assegure o direito de ir e de vir, o direito de se qualificar. Mas que o plano, o estatuto, no caso, ele dê essa autonomia também para que o plano também se fortaleça. Porque se no estatuto eu não tenho nenhum artigo, nenhum inciso, nenhum parágrafo
que me garanta, os profissionais da educação, a ter esse acesso, o nosso plano vai ficar frágil. Mas aí, no plano, é como eu estou te dizendo, o que eu vejo que precisa... Eu estou vindo de Miguel Alves, o município dá quase 3 a Lesbão Veloso. Lá foi feita agora a mudança do regime, em 2015, e o plano de cargos e salário dos professores lá prevê a data do dia 20 de fevereiro para ser feitas as mudanças, todas as progressões, classe e nível. Você tem uma data, até 30 dias daquela data, para dar entrada na sua documentação. Ah, mas eu só consegui meu diploma, é dia 20 de fevereiro, eu só consegui meu diploma dia 25 de janeiro. Lamento, é prazo, tem que ter prazo. No próximo ano você vai lá e solicita. Porque senão o município não tem como passar o ano todo fazendo progressão. O ideal é que se tenha uma data base mesmo. E é como eu lhe disse, o que eu vejo aí, posso ajudar, quero ajudar. A gente teria que se organizar para discutir, a categoria se organiza, discute, faz as proposições, posso funcionar aí como ponte para levar o prefeito, trazer as discussões, até porque são coisas básicas que precisam ser corrigidas no plano de cargo e salário dos magistério, né? Dos servidores do magistério. Mas, assim, vinculando, trazer essa vinculação, inserir isso como forma de consertar os vícios, entre aspas, que tem lá no plano de cargo e salário, eu não vejo salutar. Até porque não vai trazer É muito difícil você alterar um estatuto. E o plano de cargos, não. Ele pode ser alterado, mas de uma forma bem mais simples. Então, assim, e é específico para a categoria. As categorias vão lutar por aquilo que são próprio, né? Do interesse próprio daqueles profissionais. Então, no artigo 81, que trata das licenças, vocês não podem, de jeito nenhum, criar um inciso que dê condições a todos os profissionais em geral a estudarem, a se qualificarem, a ter uma licença para estudo. Porque é remunerada. Porque a gente pode articular isso. Mas o inciso tem que colocar. No do Estado, já que a gente está tratando questões do Estado, o Estado tem. Se eu sou estatutária, eu tenho meus direitos garantidos. Certo. Está no geral lá. O Estatuto do Magistério pega parte do Estatuto que é do Estado. Então, tem que ter essa garantia, essa menção. Mas eu tenho na Constituição... No Estado, é no Estatuto dos Profissionais da Educação. Do Estado também. Eu dei uma olhada, antes de vir para cá, eu conversei com o Alexandro, que ele é da região, um membro do sindicato. Quer dizer, ele representa o sindicato nos interiores. Então, justamente isso foi o que a gente estava pesquisando. Nós não estamos aqui só para ficar sem respostas. A gente quer sair daqui convicto, ciente do que vai ocorrer. Então, são cláusulas que vão deixando em aberto e que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Porque a gente tem que pensar só hoje. Eu tenho que pensar que eu vou fazer algo hoje, mas que eu vou me servir dele amanhã. Porque o amanhã ninguém sabe o que vai ocorrer. Como você mesmo, na sua fala, você diz, pode chegar qualquer lei, né, federal que venha de lá e coloca, como essa agora da Previdência. Todo mundo está querendo saber como vai ficar. É um caos você ficar no escuro. E as pessoas que tinham um cargo e foram extintos, outras que não conseguiram da educação também, a não chegar a uma graduação nem nada, mas não podem ir para a sala de aula, mas fizeram concurso para professor, e como vai ser? Bom, voltando a esse primeiro tema, do que diz respeito ao artigo 81, eu não vejo como, na prática, isso funcionar. Não tem como funcionar. Simplesmente tirar a discricionariedade do gestor de conceder uma licença para um servidor fazer uma especialização fora do município de maneira remunerada.
E é o exemplo, eu vou enfatizar mais uma vez, se ficar assim, o gestor deixa de ser gestor e o servidor passa a tomar de conta do cargo como se fosse algo pessoal, e não é, ele tem que ter uma hierarquia funcional. Você imagine o exemplo que eu dei, e vou citar novamente para ficar claro. Se 30, 40, eu vou até aumentar o número para ficar mais assim, factível. Se 100 professores de Elésbio Veloso resolver fazer uma especialização em Teresina, ganhando salário, e o prefeito tem que conceder, não tem como. Eu vejo isso materialmente impossível. Não tem como você colocar uma lei que o gestor municipal seja obrigado a conceder licença para o servidor se especializar, mesmo que não haja possibilidade de fazê-lo. Porque ao tirar qualquer servidor, e eu não posso vincular isso no estatuto aos professores, aí eu tirar qualquer servidor, pode ser qualquer servidor de qualquer categoria, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser qualquer categoria, pode ser um auxiliar de serviço administrativo, eu colocar que ele tem o direito de pedir e o prefeito a obrigação de conceder a licença remunerada para ele fazer um curso fora do município, fica inviável a administração. Nada me garante, e aí iria ser uma instabilidade que nada me garante. Aí você me diz, você pode até vir com um argumento. Não, Anderson, mas a gente tem bom senso, não vai pedir de uma vez, não. Aí não dá para cada servidor falar por todos, só pode falar por si só. E o município tem que pensar na coletividade. Eu não posso colocar em risco uma situação dessa. Eu não tenho como, materialmente, legalmente eu não teria como. Eu acho que isso seria inconstitucional você tirar a discricionariedade do gestor para ficar nas mãos do servidor essa escolha de fazer essa especialização. Doutor, só mais uma dúvida. Doutor, é o seguinte, o projeto sendo aprovado, né, mudamos de seletista para estatutário. O plano de cargo de salário tem que ser revisto imediato. Mudando o regime seletista para estatutário. O plano de cargo de salário tem que ser revisto do magistério. Tem que ser revisto imediatamente. Todas as leis municipais que tiverem menção a regime seletista, ela tem que ser alterada naqueles pontos obrigatoriamente. Naqueles pontos obrigatoriamente. Aí você me diz, pô, vamos aproveitar e fazer as mudanças que a categoria quer. Vamos. É isso aí. Agora, eu não posso dizer que a Câmara vai aprovar. Você está aqui nas mãos de quem decide. Exato. É porque eu estou vendo o estatuto, é de todos os funcionários. Não, aquelas cláusulas lá, aquelas cláusulas que mencionam regime seletista, necessariamente têm que ser alteradas após a aprovação do regime estatutário. Se outras alterações não são obrigatórias, são facultadas. Eu só queria acrescentar na colocação da colega Valdirene, eu sei que a inquietação dela é a de todos nós professores. A gente já vem sofrendo isso na pele há muito tempo por conta desse plano de cargos e salários. E eu entendo, Valdirene, quando o doutor Anderson coloca que o regime ele é geral. Então, o momento é de discutir o estatuto. E, nesse caso, especificamente, da progressão dos professores, cabe ser discutido dentro do plano de cargos e salários. Então, o que a gente vem pedindo aqui há anos é que seja revisto esse plano de cargos e salário, que seja discutido com a categoria para ser aprovado na Câmara. São esses os problemas que fazem a defasagem da nossa carreira. Né? Eu tenho o direito de me afastar, eu tenho o direito no plano, mas na prática isso não funciona. Eu tenho uma database para mudar minha classe, caso eu me qualifique, mas lá no requerimento não me é dado esse direito em momento oportuno. Então, são questões que precisam ser discutidas e vistas, caros vereadores, dentro do plano de cargo e salário, porque quando a gente vem aqui todo ano falar da tabela, a gente também fala dessas situações. Certo? E aí, quando se fala, o meu questionamento seria, qual o tempo de transição que a gente tem, qual seria esse tempo entre a aprovação do estatuto, né, do servidor e a reestruturação dos planos de cargos e salários, que é o nosso caso. Porque eu acredito que a prefeitura ela vai ter um tempo, né, para a implantação do regime, até a gente receber essa portaria, ou esse termo de posse, com todos os direitos uma vez adquiridos, que é o que a gente está reclamando aqui também, garantido dentro dessa nova portaria.
Porque aí é o tempo que a gente tem para discutir tanto o plano de cargos e salário, como outros problemas que não são só o dinheiro, que afeta, a gente sabe, a classe de professor, né? Tem muito mais problemas acima disso. Em relação ao tempo, as alterações no plano de cargos e salários elas vão ser feitas. Mas, nesse primeiro momento, a portaria ela é exclusiva para mudar o regime. Mudou o regime e mantém tudo que está ali estabelecido. Após a discussão do plano de cargos e salário, que vai ocorrer, eu não estou aqui prevendo o que vai ser aprovado ou deixar de aprovar. Necessariamente é óbvio que as cláusulas que tratam de regime seletista, os vereadores vão aprovar, porque aprovaram o estatuto, se aprovaram o estatuto, e só vai mudar se for aprovado, tem que mudar, né? E as outras, aí sim, esses prazos, eles devem constar no estatuto. Como eu estou colocando aqui, vocês podem até pesquisar na internet, eu achei muito, digamos assim, objetivo e prático o plano de cargos e salários da cidade de Miguel Alves. Ele não tem enrolação, são mais ou menos uns 60, 70 artigos, muito objetivos, do que trata de gratificação, de progressão, de prazo, de categoria. Eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui está atrasado, tem que ser mudado. Me permita aqui, Gonçalo. Professor classe B e classe C, salvo engano, não tem nenhum em Elas Vão. Acho que não tem mais nenhum. Não, entenda, que ainda esteja nessa condição. Os que estavam nessa condição já se graduaram. Tem classe A. Pois, segundo alguns contra-cheques que eu tenho, tem. E essas criaturas, esses meus colegas de trabalho, há anos que deram entrada formalmente, porque no nosso plano dizia mês de maio ou mês de outubro, igual do estado do Piauí. E depois, assim que o atual prefeito ganhou, há 4 anos atrás, foi uma emenda para a escola, dizendo que não precisaria. Só precisaria a gente entrar com um pedido e, assim que você desse entrada, no mês seguinte, porque a folha fecha no dia 20, se você desse entrada no dia 1º, obviamente você só receberia, vamos supor o seguinte, um exemplo, eu dou entrada no 1º de maio, um exemplo, até porque é feriado, né? Mas no mês de junho, o meu valor estaria lá, quando eu fosse receber em junho, o valor percebido em junho, que aí eu recebo no final de junho. Dia 30 de junho. Isso, que ele teria um prazo para colocar. Bom, o que eu posso... tem a colega, ela é do meu tempo, de 97, e ela ainda hoje está no classe B, e ela tem graduação. Mas o que impede é justamente isso. Então, são essas brechas que deixam a gente insatisfeitos. Outras que eu não conheço, não posso mencionar, mas em relação a essas, em sendo aprovado o estatuto, imediatamente, vai ser feita a reestruturação dos cargos. Extinguir cargos que não têm sentido, porque vincula a mudança do estatuto à natureza dos cargos. E essa situação especificamente vai ser resolvida. Isso eu lhe garanto. Imediatamente mesmo. Próxima semana já vai ser votado. Pode gravar. Está sendo gravado. Pode gravar. Nós vamos reestruturar os cargos, e esses cargos que não tem mais a necessidade de um município tê-los, eles vão ser extintos e os servidores vão ser imediatamente progredir, vão receber a progressão na carreira. Com certeza. Esses cargos aqui específicos, tá certo, pessoal? E só aproveitando o momento, já que eu toquei no assunto da necessária reestruturação, quando ocorre uma situação dessa, professor classe B, que está recebendo aqui, vamos imaginar o 20 horas classe B nível 1. Imaginar que seja ele, só para efeito de... E tanto faz o nível que ele tiver, tem a tabela aqui. Quando ele é reestruturado e vai para a classe D, porque ele tem a graduação superior, não importa. Ele automaticamente já vai ter um ganho salarial de R$400. Ele já vai para R$ 1.603,03. Automaticamente. Porque ele muda a natureza do cargo dele, vai ser mudado. E isso é permitido no caso dos professores por conta do plano
que tem essa possibilidade de progressão vertical entre professores de nível fundamental, de nível médio e superior. Tá certo? Sou eu. Boa noite. Eu sou funcionária pública, aposentada, e diz que depois dessa mudança de regime seletista para estatutário, diz que dá direito a colocar os aposentados, o prefeito demitir os aposentados. Então, eu quero saber em base em que ele vai demitir todos os aposentados. Porque quando eu me aposentei, o do INSS mesmo me falou, que eu nem sabia que existia essa lei, que eu tinha direito de trabalhar até os 70 anos. Então, eu quero saber em que base ele está para poder tirar os aposentados. E de ouvir também a especulação, eu não sei se é verdade, porque diz que vai tirar sem dar sem direito nenhum, viu? Então, eu quero saber, eu e nossos colegas aqui estamos aqui querendo saber. O direito é muito dinâmico. Por exemplo, já não é mais 70, agora é 75, porque em dezembro de 2015 teve uma alteração e aumentou o prazo para o servidor público da ativa. Da ativa. Em relação, como eu disse, eu vou lhe responder uma pergunta meio complicada, a resposta. Existe um instituto chamado direito adquirido. Você adquire um direito com o passar do tempo. Uma vez adquirido esse direito, em tese você não o perde. Tá certo? Mas todo servidor público estável, passou do estágio probatório, ele tem o direito de não ser demitido. Mas se o prefeito quiser chegar lá e demitir porque ele quer, ele demite. Só que você tem também um remédio para isso. Você recorre ao Poder Judiciário, que é o órgão controlador do Poder Executivo, e o Poder Judiciário manda voltar e você fica lá com todos os seus direitos. Eu estou colocando dessa forma porque eu não posso garantir, Marina, dizer aqui publicamente, o prefeito não vai lhe demitir. Eu não posso dizer isso. Como eu estou lhe colocando, ele pode demitir um servidor sem que seja aposentado. Ele pode demitir. Poder, pode. Não deve, mas pode. E aí, como é que vai ser corrigido isso? Via judicial. Quando há um abuso praticado pelo gestor público, a via judicial para corrigir o abuso. Tá certo? E aí tem que ser cada caso. Para lhe dar uma resposta que eu espero que você... Acredito que você gostaria de ouvir especificamente do seu caso. Eu precisaria estudar a sua situação para lhe dizer o seu caso especificamente. Mas, genericamente, quem tem direito adquirido é preservado o direito adquirido. Porque okay? Se eu não tivesse dando meu expediente normal, viu? E dando alguma chance que ele bote para fora, aí tudo bem, né? Concordo Mas com você. se eu estou cumprindo com minhas obrigações, eu acho que não tem nenhum direito dele botar para fora. Concordo plenamente. Aí é como essa situação. Quem tem direito adquirido, tem direito adquirido. Quem não tem, não tem. É isso. Então, essa mudança de lei do regime de seletista estatutário não tem nada a ver de botar a gente para fora, não. Olha, entenda. Hoje, os servidores da ativa que não estão aposentados, uma vez aprovado o regime estatutário, uma das formas de se desvincular do emprego público, do seu cargo público, é a aposentadoria. Eu vou tentar ser mais claro. A partir daqui para frente, quem se aposentar está pedindo para sair do serviço público. Os que já estão, e for reconhecido o direito adquirido, e aí tem critérios subjetivos para isso, podem permanecer. Podem permanecer. Aí você me pergunta, o prefeito não vai me demitir? Não sei, eu estou lhe colocando que ele pode demitir o Vaguinho, ele pode demitir a Grigório, ele pode demitir o Biandu, ele pode demitir qualquer pessoa, ele não deve. E aí vem o Poder Judiciário e faz a correção do ato abusivo. Se ele vai demitir ou não, eu não posso responder por ele, nesse caso. Eu posso lhe dizer que se você tem um direito, você pode recorrer ao Poder Judiciário para ter esse seu direito reconhecido.
Então aumentou a idade, de 70 passou para 75. Isso. Pode comprar a bengala. Boa noite a todos. Eu tenho aqui um questionamento, uma dúvida. Não só a minha pessoa, mas o colega acabou de ligar para mim com relação a quem é funcionário do Estado e quem está no município, né? A preocupação com quem já está próximo de aposentar. Se vai poder ficar com os dois aposentos. Sim, as duas aposentadorias. Sem problema nenhum. O regime de previdência do município é o regime geral e o regime de previdência dos servidores do Estado é o regime, é o IAPEP, tem um instituto próprio. Então, não tem problema nenhum. Com certeza. Pois, muito obrigada. São contribuições diferentes. São caixas diferentes. Institutos diferentes. Institutos regimes diferentes. de previdência diferentes. Regimes previdenciários diferentes. É a mesma coisa, o funcionário público, sendo seletista ou estatutário, não tem nenhuma relação direta com o regime de previdência. A Gregória deu até um exemplo aqui. A previdência, quem é funcionário da empresa privada, né? Aí não poderia, que é CLT, não poderia, né? No caso, que seria o dinheiro da previdência vai para o mesmo fundo, INSS. Mas é assim. O que acontece? Isso aí é bem complicado, porque você tem que ver quanto o servidor público ganha, porque tem um teto da Previdência de hoje 5 mil, aproximadamente R$ 5.500. Então, como é o regime de aposentadoria hoje? Você soma tudo que você ganha, isso mudou em 99, você soma tudo que você contribuiu e aplica o fator previdenciário. Soma-se somente a 80% das maiores remunerações, aplica o fator previdenciário e você chega a um valor que você vai se aposentar. Inclusive, você pode simplesmente, sendo servidor de Elésbio Veloso, chegar no INSS, aquele carnezinho, ir lá e contribuir, vamos supor, você ganha 3 mil por mês. Bom, eu quero me aposentar com um valor melhor. Você vai lá e contribui, como autônomo. Não tem problema nenhum. Aquilo ali vai ser perdido? De jeito nenhum. Aquilo ali vai ser considerado para a média da sua aposentadoria. Aí, até 94, você poderia ter 2, 3, 4, 5 NITs, número de inscrição da Previdência Social. Aí você teria várias aposentadorias. Agora não pode mais. Então, tudo que você contribui, inclusive quando você atinge o teto, você pode, se servidor público, você pode pedir o famoso abono de permanência. Ok, você já tem tempo, já está no teto, então você reduz aquela contribuição previdenciária. Tá certo? Se da iniciativa privada, não tem esse privilégio. Teve, mas foi cortado pelo Supremo recentemente. Essa redução do teto é mais ou menos quantos anos? Pode reduzir esse teto de contribuição? Não, é de acordo com o seu vencimento. Se você ganha acima do teto da Previdência, aí você pode pedir o abono de permanência. Se tiver um salário hoje acima de R$ 5.600. Aquilo que excede, você pede o abono de permanência, se você já tem o tempo de contribuição. Só para quem já tem o tempo de contribuição e continua no serviço público. Porque ele não vai ter mais vantagem do ponto de vista de licenças para tratamento de saúde e tal, ele não vai ter mais esses benefícios. Não tem prejuízo nesses benefícios. Tudo bem, esclareceu, Helena, teu caso? Obrigada. Pessoal, tem alguém com alguma dúvida que possa fazer pergunta? A sessão está marcada para 7 horas também. Que possa tirar alguma dúvida? Fale logo mesmo agora, assim, que é o momento. Mesmo assim, o projeto sem votado ainda não, viu? E está aqui conversando para poder tirar todas as dúvidas, que possa realmente ser bem claras as coisas. A chuva passa, viu? E vocês ficam. Só um esclarecimento
para mim na questão, quando se menciona as gratificações, 60, artigo 60, parágrafo único. As gratificações e os adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. A lei vigente? Uma lei nova que venha para o futuro. Vou dar um exemplo aqui que mexe muito com a categoria. Os professores lutam pela natureza do cargo, que é bastante penoso, pela regência. Quando você fala em tirar a regência de um professor, tirar no sentido de excluir da remuneração, é uma briga louca. Mas assim, a regência, ela é uma gratificação de produtividade. De produtividade. Você estando na sala de aula, você recebe, está produzindo, é uma atividade considerada penosa, e aí você recebe aquela gratificação. Incide previdência nela? Essa é a nossa briga com o administrativo. Incide previdência? Como ela tem natureza indenizatória, é uma verba de produtividade? Não. Então, quando você pega, não é excluir a regência, quando você pega a regência e consegue que o gestor público absorva ela como remuneração, aí você passa a ter um aumento no seu salário. Aquilo ali faz a fazer parte do seu vencimento. Aí pronto, ali incide todas as contribuições previdenciárias. Tanto aumenta a despesa do executivo, porque vai ter que contribuir com os seus 20% da parte patronal, quanto também aumenta o desconto do servidor. Você vai pagar mais. Você vai pagar lá os seus 11% daquele valor que hoje não está pagando. Mas assim, só para concluir, para deixar claro, esse artigo aqui, ao meu sentir, esse parágrafo único, eu me lembro bem quando a gente incluiu, é justamente visando todo e qualquer tipo de gratificação, os famosos penduricalhos. Quando você faz o plano de cargo e salário, você junta todos aqueles penduricalhos no salário e ela se incorpora ao seu vencimento. No plano que me deram é 60, que trata das vantagens. Parágrafo único. Aí, Anderson, entra em contradição uma fala sua. O professor Wagner perguntou se tudo o que a gente tem como vencimento no nosso salário, nós iríamos perder. Pois se a gente iria perder ou se seria incorporado. Como você acabou de dizer, na questão de que, quando ele incorpora, ele vai ter que pagar. É essa questão. Olha, se eu vou perceber tudo que eu tenho lá como vencimento, porque você acabou de dizer que ele não entra, o vencimento é o salário base. Aí essa remuneração vai, ver se eu entendi a sua fala agora. Pois explique novamente. Não, olha, porque primeiro que a resposta... Só para você, eu vou só relembrar a pergunta. Não, eu me lembro bem da pergunta e da resposta que eu dei. Eu não sei se todos entenderam como você. O Wagner perguntou claramente, e até citando como exemplo o Poder Judiciário, e eu expliquei a diferença do subsídio para o salário. Se incorporava ao vencimento como ocorreu com o subsídio. Eu disse que não. Eu não disse que sim, eu disse que não. E ainda disse, é diferente porque é subsídio no âmbito do Poder Judiciário. Eles não recebem mais salário. Os servidores continuarão recebendo salário da mesma forma que está no seu contra-cheque. Não muda nada. Não muda nada. E o parágrafo único, ele diz o seguinte: as gratificações e os adicionais somente se incorporarão ao vencimento ou provento, no caso dos aposentados, dona Marina, nos casos indicados em lei. Tem que ter uma lei própria regulamentando isso aí. É bem claro aqui. Tem que ter uma lei própria regulamentando. Se eu vier uma lei, como eu citei como exemplo, vamos mudar o plano de cargo e salário dos professores. Vamos incorporar a regência ao vencimento. Pode ser feito? Pode. Não tem problema nenhum. Deixa que a Câmara aprove. Incorporou. Pronto. Tem que ter uma lei específica incorporando. Então, esse parágrafo é também um entrave. Porque o que a gente está perguntando a vocês aqui, desde quando a gente entrou, também pela questão dos vencimentos, é essa questão do nosso salário base, que está lá, que corresponde aos 30 dias de cada mês,
a nossa regência, que é mencionada, a nossa mudança de nível, que é o tempo de serviço que a gente tem, e que dá um percentual, e que tem, recai sobre todo o valor que se recebe, 11% que é retirado para o INSS, certo? Para a Previdência. A nossa pergunta é se tudo que está no contra-cheque vai ficar. Se a gente não vai perder. A resposta novamente é sim, fica do mesmo jeito, não muda nada. E aqui está simplesmente dizendo, e eu vou fazer questão de ler o artigo novamente para não ficar dúvida, é que o artigo é o 60, parágrafo único. As gratificações e os adicionais somente se incorporarão no futuro ao vencimento ou provento nos casos indicados em lei. Tem que ter uma lei dizendo se vai incorporar ou não. Aqui não está dizendo em nenhum momento, e nem parece, que está incorporando. Gente, é o seguinte, nós só vamos entender se você pegar e fazer um cálculo aí, pegar um exemplo com um contra-cheque, porque eu estou pirada. No momento que você diz que a gente não tem perdas, ao mesmo tempo você diz que tem uma lei, e essa lei não existe. Nós temos o plano de cargos e salário. Ele garante? Ele garante que eu vou receber o mesmo, meu salário não vai mudar em nada, vou receber o total X lá normal. Mas o que nós queremos saber é se vai haver a perda da regência, para falar mais claro. Não, já tinha, é porque você chegou agora. Foi um dos primeiros pontos que eu esclareci. Ah, porque ela está fazendo a mesma pergunta. Pois é, mas é porque ela não entendeu e eu estou tentando explicar de outra forma para que ela entenda. Não perde nada, não tem necessidade dessa demonstrar, porque não simplesmente continua. A única coisa que vai acontecer, você vai receber uma portaria para substituir a assinatura que tem lá na carteira, dizendo que a partir daquela data você pertence a um regime estatutário. E lá na sua carteira vai ser anotado o número da sua portaria e vai ser dado baixa na sua carteira, não lhe demitindo, só informando que mudou o regime do seu contrato de trabalho. Deixou de ser seletista para ser estatutário. Não tem, a portaria não trata de nada. O seu salário não muda nada, de nenhum servidor, especialmente dos professores, porque tem lei própria que representa os salários dos professores, especialmente dos professores não muda nada. E dos demais continua a mesma coisa também na omissão da lei. Porque no Estado a gente tinha a regência. O governo resolveu juntar, ficou só o piso salarial. Pronto. Isso. Pessoal, Mas é porque foi todo aumento que a gente tem é jogado em cima do piso. Pessoal, Entendeu? vamos... Mas isso aí foi porque foi feita uma mudança lá no plano de cargo e salário dos professores, que nada tem a ver com regime estatutário, regime seletista. É porque, na verdade, a discussão se enveredou para outro rumo. A necessidade que os professores têm de mudar, tá certo? O plano de cargos. Mas é isso. Ok. O Antônio quer fazer uma pergunta, Antônio. Pessoal, vamos ser mais assim, um pouco objetivo também, já lançou aquela pergunta, já tirar uma dúvida para poder ser mais objetivo, então não sei. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, colegas professores, agentes de saúde, já foram embora a parte. Doutor Anderson, boa noite também, né? Só uma dúvida, Marina, você tirou a dúvida aqui da Shirley, em relação a funcionária do município e do Estado. Não tem nada a ver, pode ter as duas aposentadorias. E quem é funcionário do município e do município? A mesma coisa. A mesma coisa. Não muda nada, nada. Sobre Previdência não muda nada. Tem um artigo na lei sobre Previdência porque é obrigatório para dizer as condições de aposentadoria. Mas o Instituto é o INSS, o regime é o regime geral dos servidores de Elezão Veloso, e esse plano de cargos e salário não traz nenhuma mudança nisso. Continua a mesma coisa. Quem tem 2 cargos se aposenta pelas regras do INSS. Esse exemplo sou eu mesmo, né? Que sou funcionário da educação e da saúde. Você vai se aposentar com a média do que você recebe, conforme o cálculo do INSS. Ok, obrigado. Mas, no caso, só uma aposentadoria, Porque ele contribui para o mesmo. Na prática, soma os 2 salários, aplica lá as regras do INSS e chega a depois um provento de aposentadoria.
Dê uma olhadinha bem no artigo 23. Ei, Anderson. Gonçalo. E aí, Gonçalo? Ei. A gente tem uma pergunta aí. Diga, vereador. Ele adora me chamar de vereadora. Sim, qual a dúvida? Eu só Não, Artigo 23. na verdade, aqui eu já tinha esclarecido. Ó, o ocupante de cargo de provimento efetivo fica sujeito a 40 horas semanais, salvo, exceto, quando a lei específica estabelecer duração diversa. É o caso dos professores 20 horas. Tem uma lei específica, que é o plano de cargo e salário, que traz uma jornada diferenciada. E aí, para todo servidor que tiver jornada diferenciada, vai ter que ter uma lei específica. A regra é 40 horas. Valdirene, tem alguma dúvida com relação? Tem alguém com alguma dúvida? Tem alguma dúvida que possa ver? E perguntar também, o Paulo? Ou já, vereador? Ele pediu primeiro ali. Não, pode falar, vereador. Com relação a esse projeto de lei, Valdirene, você tem algo assim que possa ser votado, que ele pode dar sequência? Você tem... Eu, particularmente, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nele a mais. Porque, como a gente só teve essa semana, e praticamente eu só dei uma olhada nele ontem e hoje, às pressas. Mas eu acho que ele está precisando que vocês deem uma olhada minuciosa. O Anderson está aqui, né? Pode ajudar a gente a dar uma melhoradinha nele. Principalmente nas partes, como ele disse até assim, eu não posso dar o direito para alguém ter uma licença premium. Né? Que é, você utiliza a licença premium de 3 meses para estudo. Não, mas como a gente está em questão de estatuto, que vira para estatutário, e até a Câmara aqui dos Vereadores, a nossa legislação na lei orgânica, também tem um artigo que trata disso, que dá direito ao funcionário ter essa licença. Então, e a Constituição também dá esse direito. É inconstitucional você fazer um projeto e que esse projeto também não contemple. Certo? Então, gostaria que vocês tivessem mais cautela. Eu sei que tem 3 momentos aqui, 3 projetos de lei. Tem um que é a questão do reajuste salarial. Esse é o que o governo dá. Tudo bem, mas que seja dado, seja aprovado. Mas esses outros 2 da reestruturação, vocês estão tratando com gente, com pessoas de todo o município de Alesão Veloso. Deem uma olhada mais profunda, minuciosa, e que ela seja votada na próxima, eu não sei como é que está a programação de vocês, mas que seja uma coisa palpável, para que a população depois não cobre vocês lá fora. Eu acho que nós estamos aqui para isso, certo? Nós estamos para isso. Com certeza, deixando bem à vontade todos os servidores para ver se seria prejudicado. Se alguém se sentir a classe prejudicada, deveria tirar a dúvida e dizer, nós estamos prejudicados nisso ou naquilo, né? Mas eu vou conversar aqui com todos os vereadores, a bancada, ver que a possibilidade, certo? E a bancada irá decidir se a gente irá colocar ou não, dar o parecer, até porque eu fui o primeiro a conversar com o vereador também e dizer que aqui nós não estamos aqui para aprovar um projeto de lei às pressas, por isso ou pelo aquilo, não, de forma nenhuma. Até porque convidamos o doutor Anderson para vir, para explicar, tirar dúvida, e que todo vereador, nós vereadores, tem a responsabilidade por isso. Jamais um vereador vai votar aqui para tentar prejudicar A ou B, de jeito nenhum. Temos que ver o lado da prefeitura, sim,
porque nós estamos aqui para ver a parte que possa ser feita, né? Então, nós pode pegar as considerações, alguma coisa falar, e agradecer a presença de todos. Vamos se aprofundar nesse diálogo que possa resolver. Quer falar alguma coisa? Pergunta. Boa noite a todos e ao doutor Anderson. Doutor Anderson, aqui é uma dúvida. Quem ingressou no serviço público antes da Constituição de 88, terá automaticamente a estabilidade do serviço? Automaticamente. Essa estabilidade já foi reconhecida e ela não será modificada. Como ficará a situação dos aposentados que ainda trabalham no município? Estes serão... Já foi a pergunta da Marina. Tudo bem. A pergunta da Marina. Mas eu tenho outra aqui. Quem está prestes a se aposentar poderá sacar o FGTS ou estará abrindo mão desse direito? Pode sacar normalmente o FGTS. A quebra do vínculo permite que você saque o FGTS normalmente. Para concluir aqui, a mudança do regime seletista para o regime estatutário faz com que o servidor abra mão do seu FGTS? Não, ele vai receber o FGTS. Tudo bem. É que eu me confundi. Tudo bem. Já satisfeito aí com minhas perguntas. Tem alguém mais? Que os comentários, né, do primeiro momento foi um alvoroço muito grande. E foi muito oportuno a gente convidar a presença do advogado para que ele esclarecesse bem melhor. E as perguntas que a professora fez, e alguns da plateia, ajudou a gente também a entender melhor o que a gente está recebendo e o que a gente vai fazer aqui, né? Então, eu acredito que a Valdirene ficou bem explícito, né, Valdirene? E se tiver alguma dúvida, como ela citou no artigo 81 e o 60, o que você sugeria nesses dois artigos? Só para a gente captar melhor aqui qual a intenção de vocês. O 81 e o 60. O 81, já que nós estamos na questão de estatutário, que crie a questão da licença que a gente tem direito, né? É um inciso. Ele diz, mas o que a gente não quer é não ter percas. Se nós estamos lutando por um estatutário, o regime seja de Estado, então que ele seja. E o outro que eu mencionei... O artigo diz assim, concede ao servidor licença. A licença só serve para saúde, para adotar a paternidade, acidente em serviço, motivo de doença da pessoa da família, atividade política, serviço militar, tratar de interesse particular, que é a licença sem vencimento. Também, se é particular, é sem vencimento. E para desempenho de mandato classista. Aí eu lhes pergunto, o ano passado, a Prefeitura aprovou o Plano Nacional de Educação do município. E nós temos crianças especiais. Como é que esse professor vai sair daqui para se qualificar para dar uma boa educação para essas crianças? Eu, particularmente, eu já me deparei com crianças surdas. E eu faço um curso às sexta-feira no CAIS, que é o Centro de Atendimento ao Surdo. Mas é um dia, é de 15 em 15 dias, na sexta. Mas o custeio é do meu. Por que eu faço isso? Porque, enquanto professor, eu estou lá para educar. E isso me incomoda, eu não ter nem sequer um dia de afastamento, ou que seja, para que eu possa me qualificar para estar no meu trabalho. Imagine um professor que não tem habilidade nenhuma para tratar com uma criança que precisa. E aí? E o Estado, ele libera. Não libera tudo, como eu lhe disse, tem regras. Ele tem regras. Então, que a Prefeitura também crie regras.
eu sugiro que se coloque isso no plano de cargos e salário dos professores, porque é específico para professor. E aqui o Estatuto ele já traz essa previsão de que os direitos dos professores e de todos os servidores organizados em carreira sejam especificados, e é natural que sejam especificados, lá naquele plano de cargos e salários. Assim, é um direito, esse exemplo que você deu é muito próprio do professor. Outros servidores não farão cursos específicos, entendeu? Eu acredito que seja melhor visto lá. E no que diz respeito à licença-prêmio, eu acho que tem muito servidor do Estado aqui também, em geral. O Instituto da Licença-Prêmio ele foi abolido. Aqueles que têm o direito adquirido e tal, receberam, inclusive foi dado um prazo para requerer, sob pena de preclusão desse direito. Então, assim, a gente deu uma estudada, todos os planos, todos os estatutos, todas as leis, eles estão extinguindo a licença-prêmio. Aqueles que conseguiram judicialmente, mantiveram, mas assim, os novos, que é o nosso caso, a gente não vai colocar porque é uma coisa em extinção, não tem mais. É uma licença que ela é interpretada, Valdirene, assim, de uma maneira sem plausibilidade, porque ela não tem finalidade. Ela não tem finalidade. Ela era vista como um prêmio para o servidor que foi... que trabalhou, que recebeu o salário porque trabalhou, que é uma obrigação e uma contraprestação. Então, assim, uma licença-prêmio para você acompanhar um parente que está enfermo, está aqui previsto. Uma licença-prêmio para você tratar de seus assuntos particulares, que pode surgir uma necessidade na vida de qualquer um, está previsto. Licença para tratamento de saúde, licença para se candidatar, no caso de licença para mandato classista, no caso de quem quer ser presidente do sindicato. Então, assim, todas essas licenças estão previstas, né? Eu penso que a lei está madura, está pronta para votação, ela foi feita com bastante estudo, foram pensadas, lógico que está aberto para discussão, senão não estava tendo nessa reunião, mas nesses pontos específicos, eu acredito que os servidores estejam, sim, sendo contemplados adequadamente, dignamente, e deveria, sim, a gente tratar essa matéria lá no plano dos cargos e salários dos professores, e eu repito, vocês vão ter aqui um parceiro para esses pontos que foram colocados aqui, pelo menos. Eu entendo que nada mais justo, no caso dos professores de Libras ou para surdos, tem que ter no plano de cargos e salários uma previsão para isso, porque é muito específico. E você não justifica o professor fazer um curso desse que vai atender uma demanda reprimida, é pequena a demanda, são exceções, né? Um só aluno já justifica o professor ir lá, a educação de qualidade. Agora, tratar isso de maneira coletiva no estatuto, eu acho que não é o adequado. A gente tem o plano de cargos e salários e fica o compromisso de tratar, de colocar essas situações específicas lá no plano de cargos e salários. Bom, muito obrigado. Vai começar a sessão. O Gonçalo já tem que cumprir o horário. Eu também agradeço pela oportunidade e olhem com cuidado.